garoto que era para ser rei. Oi, eu sou a Steph e hoje vamos falar do oposto de Henrique VIII, o seu irmão Arthur Tudor, que deveria ter se tornado rei após a morte de Henrique VII, mas a vida infelizmente preparava um caminho diferente. Eu sempre me pergunto o que teria acontecido se ele tivesse sobrevivido ou tivesse engravidado a Catarina. Enfim, vamos voltar um pouquinho antes do nascimento dele. O Henrique VII, seu pai, era um homem muito inteligente que tinha plena consciência do papel que o simbolismo desempenhava no coração do povo inglês. Afinal, ele foi o rei que criou a Rosa Tudor, que você pode ver aqui, mesclada com as de York e Lancaster, e que se casou com Elizabeth de York para entrelaçar com a linhagem lancastriana. Ele queria criar uma história poderosa, quase mítica, e conseguiu, em torno de sua família e seu reinado, para ser respeitado, temido e amado. Aí, com o nascimento de seu primeiro filho, Arthur, ele continuou a sua narrativa, puxando um nome de uma das histórias mais queridas da história inglesa, o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Ele desfrutou de tudo com que seu pai podia lhe oferecer e foi o primeiro de uma longa sucessão de príncipes e princesas Tudor que foram amplamente providos durante suas infâncias. Toda a infância de Arthur foi focada em duas coisas: sua educação e a futura aliança matrimonial entre a Inglaterra e a Espanha. O menino recebeu os melhores tutores e provavelmente a educação mais abrangente que qualquer criança real teve na Inglaterra. John Ridge, Thomas Lincarley e Bernard André foram os responsáveis pela maior parte dos estudos do príncipe. Esse e outros professores o ensinaram grego, latim, redação, leitura, ética, retórica e história, além de conhecimentos esportivos e militares que eram apropriados para um herdeiro do trono. Ele também aprendeu lei e filosofia do catolicismo romano. E você achando que você estuda demais na escola? Arthur era um bom aluno e suas aptidões particulares estavam na filosofia grega, na dança e na arte da arqueira. O rei Henrique VII e sua esposa Elizabeth de York pensaram muito sobre o futuro de seu filho mais velho, especialmente em termos de quem poderia se tornar sua esposa. E fizeram isso desde o momento de seu nascimento. Catarina de Aragão foi finalmente escolhida como a melhor companheira para Arthur. Isso em 1488, quando o rei assinou o Tratado de Medina del Campo com a Espanha. Os dois países concordaram que Catarina de Aragão viajaria para a Inglaterra em 1500 para se casar com o príncipe Arthur. Desde o momento do noivado até Catarina embarcar em sua longa viagem para a Inglaterra, tanto Arthur quanto sua futura noiva trocavam cartas. À medida que o menino crescia, ele escrevia cartas para sua noiva espanhola em latim, uma língua que ambos podiam entender. A Catarina respondia e no início dessas cartas eram formais e infantis. Mas, à medida que o futuro noivo e a futura noiva envelheciam, as cartas se tornaram doces e carinhosas. Quando os dois estavam se aproximando de se conhecer, eles sentiam que se conheciam muito bem, apesar de nunca terem se visto. Diferentemente de seu irmão mais novo, Henrique, o Arthur era um menino alto e magro, com uma natureza muito gentil. Ele não era tão atlético quanto o Henrique, mas ainda era considerado apto e bonito por seus contemporâneos. Você pode ver aqui na fotinho. Ele tinha cabelos avermelhados como seu irmão, uma característica que ainda é considerado um atributo dentro da família real inglesa. Um retrato contemporâneo pintado quando Arthur provavelmente era adolescente, que é esse daqui, o mostra com cabelo castanho avermelhado na altura dos ombros, pele clara e olhos castanhos ou avelã. O príncipe Arthur Tudor não era apenas uma potencial ferramenta política em termos de casamento, mas também em relação à variedade de títulos e deveres reais que ele podia ter dentro de seu reino. Seu papel principal era como príncipe de Gales. O rei Henrique VII e sua família tinham raízes lá no país de Gales, o que fez com que ele quisesse cimentar seus laços lá antes de tudo. O brasão real Tudor foi projetado com um dragão vermelho, que está aqui do ladinho, do lado esquerdo do campo de rosas Tudor. Uma clara alusão à orgulhosa linhagem galesa de Henrique, já que essa parte do reino usava um dragão com seu emblema
desde pelo menos o século IX. Aí o Henrique VII, como eu falei, fez o Arthur de Príncipe de Gales. Esse título não é automático, como eu falei em outros vídeos, está desde mais ou menos o ano de 1300 destinado ao herdeiro do trono. Posso fazer um vídeo para vocês sobre isso. Mas no caso de Henrique era especial. Era para que seus vizinhos galeses se sentissem conectados e respeitados por seu compatriota. Como era uma criança, o título de Arthur era principalmente para exibição. Mas após o seu casamento, o pai planejou que ele ocupasse o país de Gales pessoalmente. Jasper Tudor, o tio de Arthur, supervisionava a administração dos reinos cooperativos de Gales até aquele momento. Foi um movimento importante e estratégico por parte de Henrique VII. Durante seu reinado, reinos antigos inteiros dentro do país de Gales se curvaram à autoridade da Inglaterra. O príncipe Arthur tinha uma vasta casa de servos de todas as partes do reino, incluindo Gales e Irlanda. Filhos da nobreza eram enviados ao seu palácio para servir o príncipe de diversas maneiras, incluindo vesti-lo e despí-lo, fazer as refeições, manter as fogueiras acesas e fazer o inventário de suas joias. Muitos desses papéis não existiam antes do reinado de Henrique VII, que continuamente desenvolveu regras próprias da Câmara Privada do Rei ao longo de seu reinado. Tem vídeo sobre isso também. Em determinado momento, o Arthur foi servido pelo antigo Lorde Deputado da Irlanda, que assumiu depois da confusão de Lambert Simnel, pretendente ao trono. Se você já assistiu o vídeo do Henrique VII e da Elizabeth de York, você já está familiarizado. Então só vou dar uma resumida. Se você não assistiu, clica nos vídeos que estão aqui embaixo. O Simnel havia conquistado um grupo de seguidores na Irlanda no final da década de 1480, alegando ser o perdido príncipe Eduardo Plantageneta, filho do rei Eduardo IV. A farsa foi suficiente para incitar uma revolta liderada por John de la Pole, conde de Lincoln. Mas uma vez que as forças de Henrique dominaram os rebeldes, o garoto foi colocado para trabalhar nas cozinhas do castelo de Henrique VII. O Arthur Tudor finalmente conheceu a Catarina, sua futura esposa, em 1501 aos 15 anos. O casal se casou na Catedral de São Paulo, em Londres, e foram imediatamente enviados ao castelo de Ludlow para iniciar a administração do país de Gales. O problema é que ele e Catarina pegaram uma doença não identificada em março de 1502. A Catarina sobreviveu, mas em abril de 1502 o Arthur faleceu. Seu pai e sua mãe ficaram de coração partido, ambos se desmanchando em lágrimas ao receber a notícia. Eles deram ao filho mais velho um magnífico funeral e tiveram seu corpo embalsamado e sepultado no castelo de Worcester, na Inglaterra. Infelizmente, o Arthur não conseguiu viver para ser rei, mas eu acredito que se ele estivesse vivo, o Henrique VIII teria ido para a igreja como segundo filho e ele teria feito a Catarina de Aragão feliz. Em outra linha do tempo, ela estaria grávida quando o príncipe faleceu e o filho seria o futuro rei e Henrique VIII nunca teria subido ao trono. O que você acha que podia ter acontecido? E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal para mais curiosidades históricas. A gente tem vídeo todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.